Nós já estamos de volta aqui no Manhã da Piedade. Nós vamos continuar neste bloco nosso bate-papo com a fonoaudióloga Ana Maria Parisi, né, sobre os cuidados com a voz. No último bloco nós falávamos dessa questão do estado emocional, né, Ana? Como que as nossas emoções podem interferir na nossa voz. Sim. E aí nós conversávamos agora até no intervalo que algumas pessoas, elas perdem completamente, né? A voz some, fica assim, cochichando. Sim. O que acontece nesse caso e como que deve ser o tratamento? A gente chama isso de disfonia psicogênica. São pessoas que em determinada situação de estresse muito violento gera uma perda total da voz. Eles começam a falar assim. Você faz uma análise com a filmagem das pregas vocais, com o otorrino, fisiologicamente está tudo normal, mas ela não consegue colocar a voz para fora. Considerando que voz é emoção, tem muitas coisas que a gente costuma falar, ó, tá entalado aqui na garganta. Exatamente, é isso. A gente fala muito. Não consegue colocar para fora. Não consegue colocar para fora. É então, emocional mesmo. Tudo aquilo que a gente contém, ela, como eu falei, a voz ela é identidade. Tudo aquilo que a gente não pode dizer, o que não é dito, ele fica parado mesmo internamente. E fica mesmo, gente. É fato. Cada pessoa ela tem um ponto de rebote aí emocional, né? Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que engorda, tem gente que emagrece e tem gente que fica sem voz, né? Então é interessante nesses casos a gente fazer um trabalho conjunto com a psicoterapia. Porque a pessoa precisa entender por que aquela ausência da voz se desencadeou e como aquilo não é concreto, não é visível, o acompanhamento com o fonoaudiólogo também é fundamental. Porque é ali que a pessoa vai entender que ela vai recuperar a voz dela. Entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Agora, a nossa alimentação, ela tem a ver com a saúde da nossa voz? Sim. A gente vive num tempo onde o estresse é muito maior. Predomina, né? E em função disso, da nossa mudança de ritmo, de alimentação, de trabalho, a gente também se alimenta pior. Nós não temos muitos horários corretos, porque antigamente a gente tomava café da manhã, fazia um lanche, almoçava, outro lanche. O horário todo certinho ali, né? Um jantar, tudo de 3 em 3 horas. Hoje não. Então isso desenvolveu uma doença que é chamada doença do século, que é o refluxo gastroesofágico. O refluxo, ele é a volta daquele conteúdo do estômago já ácido, porque entrou em contato com o suco gástrico, e ele pode cair e pingar nas pregas vocais. Ah, Ana, mas são 2 tubos diferentes. Sim, o tubo das pregas vocais é o tubo aéreo, logo abaixo das pregas vocais a gente tem traqueia, e o tubo da alimentação é o esôfago. Mas quando a gente deita, o refluxo ele acontece principalmente quando a gente está deitado, não só dormindo, né? Mas principalmente à noite, que é o maior tempo que a gente passa deitado. Esse conteúdo ele volta e ele pode cair nas pregas vocais. E pode trazer problema para a voz? Machuca a prega vocal, ela fica inchada, vermelha, quando não desenvolve a longo prazo uma alteração que é o granuloma. Com certeza existe a rouquidão, existe a soprosidade, existe dor, existe desconforto, tanto para falar quanto para engolir. Então é preciso ficar atento a esses sinais também. Agora as pessoas falam muito da maçã, vou comer maçã, que é bom para a voz. Tem alguma coisa a ver ou isso é mito? Eu ia dizer, por outro lado, né, a gente tem alimentos que são muito favoráveis. A maçã é um deles, porque ela é adstringente, ela limpa o trato vocal e o trato digestivo. O mel também é adstringente. Os alimentos que não são adequados são frituras e gorduras, alimentos apimentados, refrigerantes, principalmente à base de cola, né? Cafeína. Mas eu gosto de lembrar que tudo em excesso. Tudo em excesso, né, gente? Não é um pouquinho aqui, outro ali, não. Você não vai deixar de tomar seu café, Riachuelo. Pois é, não mesmo. A gente tem uma pergunta relacionada a este tema. A Catarina Ribeiro, lá de Ribeirão das Neves, um abraço para você. Catarina, ela quer saber do sorvete ou bebida muito gelada. Faz mal para a voz? O gelado, ele é uma questão de sensibilidade. Assim como tem pessoas que são alérgicas a determinados cheiros e começam a espirrar, o gelado. O gelado pode ser assim para algumas pessoas. Eu posso tomar gelado em qualquer época do dia, do ano, calor, frio, e eu não tenho alteração da minha voz. Mas tem pessoas que se dormirem com a janela aberta, no dia seguinte estão sem voz. Então é preciso saber dessa sensibilidade. Agora, se você é um profissional da voz, nunca um gelado antes da apresentação. Então, antes de começar o programa, nada de ele pegar
tomar um copo de água gelada. Gelada não, Cira. Não é aconselhável. Temos mais uma pergunta nesse sentido, do Braulio Siqueira, lá de Caeté. Um abraço para você, viu, Braulio? Para todos aí em Caeté. Ele está contando aqui que canta em um coral e tem o hábito de tomar leite antes das apresentações. E aí ele está contando o seguinte: eu já ouvi falar que pode fazer mal para a nossa saúde vocal. Isso é verdade, Ana? Sim. O leite... Braulio, o leite ele é difícil de ser digerido, mais até do que a carne vermelha. Então, o organismo, o estômago, ele produz mais suco gástrico e a digestão ela é feita com a contração do estômago. Imagina que o diafragma, que é um músculo respiratório, ele está em cima do estômago. Então, enquanto o seu estômago está ali gastando energia com movimento de propulsão para fazer digestão, você na sequência entra para cantar. Você está trabalhando o seu diafragma, então você está tendo um conflito, né, da musculatura entre a ação do diafragma e o movimento de digestão do estômago. Isso pode provocar o refluxo gastroesofágico. Então não é indicado. Os derivados também não? Iogurte? Não, nenhum derivado de leite. Antes das apresentações, é uma refeição leve, sem cafeína, sem refrigerante ou água gasosa. Água gasosa? Porque o gás também, ele distende o estômago. Então a chance de você ter, que a gente chama de eructação, ou no popular o arroto, é grande. Imagina você está cantando, falando e de repente dá aquele ar volta. É desconfortável e pode acontecer num momento incontrolável. Em temperatura ambiente essa água, né? Temperatura ambiente. Já aprendi. Mais uma pergunta. Dionísio Gonçalves, lá do bairro Santa Mônica. Um abraço para você, viu, Dionísio? Ele quer saber o que são calos nas cordas vocais. Os calos, eles são o que a gente chama cientificamente de nódulos nas pregas vocais. Mas ele é chamado de calo porque é igual um calo que a gente faz no dedo de escrever, no sapato. De tanto escrever, fica um calo ali. Fica um calo no dedo, no sapato. Se você usa o mesmo sapato, ele pega sempre no mesmo lugar, forma um calo. O que provoca esse calo? É o excesso de uso, mas o excesso de força numa determinada região da corda vocal. Geralmente é no terço médio inferior, né? Onde, para compensar uma fenda, o organismo é muito perfeito. Trabalha em um equilíbrio dinâmico e quando, por acaso, acontece uma fadiga, você usa inadequadamente uma musculatura que não é para fazer o fechamento natural e harmônico das pregas vocais, você faz mais força numa determinada região. E como que identifica? Só em uma consulta com um especialista? Rouquidão. As alterações percepto-auditivas, com o fonoaudiólogo, a gente vai fazer essa análise, a gente pode sugerir, mas o que define o diagnóstico é uma filmagem das pregas vocais ou a laringoscopia direta feita pelo otorrinolaringologista. Eu queria que você falasse um pouco dos tratamentos, né, hoje disponíveis aí para a saúde da nossa voz, por exemplo, a rouquidão, o caso do calo nas cordas vocais. Sim. A gente sempre tem que pensar em prevenção, né? Preferencialmente a gente quer evitar, até o Dia da Voz, ele foi feito para isso, para a gente evitar o adoecimento vocal. Desde a infância, como eu falo, evitar o mau uso, evitar os gritos. O adulto também pode fazer uma alteração na mucosa da prega vocal. O time foi campeão, por acaso no fim de semana a gente teve um campeonato, né? Deve ter um monte de gente rouca aí ainda por conta do campeonato, porque gritou. Então é evitar isso. Profissionais da voz, evitar o falar sem um treinamento adequado, falar por longo tempo sem um treinamento adequado. Então, os tratamentos, eles são voltados para a prevenção. O fonoaudiólogo, ele vai fazer esse treinamento de resistência e um acompanhamento. Falar, mas fono nunca vai dar alta para a gente, isso é mito. Muita gente fala isso, né? Isso é mito. Igual terapia, né? Quando você tem um diagnóstico bem feito, você tem um plano terapêutico e aquele plano terapêutico, ele tem um fim. E tem que ser cumprido de alguma forma, né? E vai depender do seu engajamento, da forma como que a pessoa faça os exercícios. Mas eu falo, profissional da voz tem que ter um fonoaudiólogo guardadinho debaixo do braço. Sim. Não é semanalmente, depois daquele treino estruturado, ou depois do tratamento para o nódulo, para um cisto. Tem algumas alterações em mucosa de prega vocal que o fonoaudiólogo não trata. Precisa ser com acompanhamento
otorrinolaringológico, mas o fono está ali Sim. acompanhando junto, né? Tá certo. Mas sempre é bom ter uma avaliação e um acompanhamento. Ana, muito obrigada por ter vindo, obrigada pelas agradeço. informações, parabéns pelo seu trabalho, né? Já que abril nós celebramos aí o Dia Mundial da Voz, e um bom dia. Muito obrigada, Síria, porque agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho preventivo para fazer com que as pessoas tenham e façam sempre um bom uso da sua voz. Sim, isso é muito importante, viu, gente? E nós vamos agora para mais um rápido intervalo, voltamos já. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Matheus Machado, que é consultor financeiro, sobre a decisão: alugar ou comprar um imóvel próprio. Já teve essa dúvida? É daqui a pouquinho.